E aí, pessoal da tribo, para você que tem mais intimidades com o Windows, neste vídeo nós vamos dar uma dica de como utilizar o VirtualBox para criar suas máquinas virtuais e poder testar com segurança seus sistemas operacionais alternativos. Então vamos para o vídeo. Vamos iniciar a instalação do VirtualBox. A página da internet é virtualbox.org. Vamos fazer o download da versão 7. Como é uma máquina Windows, escolhemos o Windows Hosts. Pode baixar diretamente na sua pasta de download. E não esquecer de realizar o checksum para ver se o arquivo está íntegro. Vocês podem ver também um vídeo no nosso canal de como realizar esse checksum que a gente fez com o Windows e o próprio Ubuntu. Vou deixar o vídeo aí no card. Então o download foi concluído, vamos agora rodar o programa para ser instalado. Então vocês podem ver, ele deu um erro, avisando que não tinha uma biblioteca, no caso era o do Microsoft Visual C++. Então vamos fazer uma busca na internet para achar esse pacote. Vou colocar ali a data que ele reclamou. Vamos baixar do próprio site aí da Microsoft. Como vocês podem ver, é um erro parecido que houve. E ali já tem um link indicando aonde você pode pegar o programa e ter mais informações. Então podemos aceitar a licença e instalar. Repare que é um pacote que pega desde 2015 a 2019. Vamos novamente tentar a instalação. E agora passou sem problema. Só ir apertando as teclas Next até ser feita a instalação do VirtualBox. Podem escolher todos os pacotes a serem instalados. Se ordem é porque vai mexer com a interface de rede, então pode você ficar fora do ar por alguns segundos. Finalizamos a instalação, vamos abrir o programa. Então está aí a janela principal do VirtualBox, o seu gerenciador de máquinas virtuais. Vamos então criar nossa primeira máquina virtual, só clicar em Novo. Nós temos que escolher uma imagem ISO do sistema operacional que você vai instalar. Então, no nosso caso, eu vou instalar o Ubuntu Server para fazer uns testes. Você pode escolher qualquer sistema operacional, Tails, CentOS e o próprio Windows. Se você quiser instalar uma máquina virtual do Windows, também é possível. Então, nosso download foi concluído. Estou mostrando aí no site do Tribo Técnico que todos os vídeos que nós produzimos, nós botamos mais informações lá, como os comandos que utilizamos. Então, nesse caso aí que baixamos uma ISO, tem também informações de como você vai checar se a ISO está íntegra. Não vai ser o caso de produzir pendrive nem nada. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem recorrer ao nosso site. De lá, ele também sai lá para o nosso GitHub, onde os scripts que nós fizemos também postamos no GitHub, e até na nossa planilha de hardware que a gente utiliza aqui na Tribo Tech. Então, vamos escolher o nome aí do nosso servidor.
Vamos apontar para a imagem ISO, que está lá na pasta de download. Tem essa instalação desassistida que poderia pular, mas eu não pulei só para mostrar para vocês que é possível já cadastrar nome de usuário, senha. No Ubuntu não funcionou, mas para o Windows eu creio que possa funcionar. Vou fazer depois um teste e até passo para vocês. Então, dessa forma, poderia agilizar a instalação, que vocês, como viram, tem até a instalação em background. Vamos escolher a quantidade de memória que a sua máquina virtual vai rodar. Reparem que já mostra o limite que você tem de memória e de quantidade de CPU. Você pode tanto mover o slide como escolher normalmente no botãozinho. Escolha o seu disco virtual, o tamanho, e tem essas outras opções. São óbvias aí para você entender. Um sumário de como vai ser instalada a sua máquina e clicando no finalizar, ele já vai começar a instalação. Essa instalação aqui eu vou passar bem rápida porque nós temos 2 vídeos bem detalhados no nosso canal que ensinam a instalar o Ubuntu, com RAID, com criptografia. Na verdade, são 3 vídeos. Eu vou deixar os links aí no card, caso você tenha interesse, poderá assistir com mais calma lá. Então a instalação foi realizada, nós vamos cancelar por enquanto esse update, que é possível fazer posteriormente. Então podemos fazer o nosso primeiro login na máquina virtual. E eu vou mostrar uns detalhes para vocês aí com esse comando IP espaço A, que nós estamos com o IP que é do NAT do VirtualBox, e não com o IP da rede interna, da rede residencial. Você pode mudar isso da seguinte maneira. Então vamos dar um shutdown na máquina virtual. Nós viemos ali para configurações. Vou dar uma passadinha aí para vocês verem o que vocês podem modificar nas configurações. Vocês podem fazer criptografia de disco. A parte de sistema, vocês podem aumentar a quantidade de memória. É muito fácil de fazer as modificações. Tem algumas funções avançadas que a gente não vai detalhar aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Lembrando que todas essas configurações que estão aí são as melhores que o próprio software já atribui dentro da sua configuração de máquina física, quanto do próprio sistema operacional do Windows. No caso do monitor, se você tiver com problema de resolução, você pode dar mais memória para a placa de rede virtual. Então é uma máquina totalmente funcional, com o áudio e tudo. No caso desse problema do NAT, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a placa em modo bridge. Mas eu não vou alterar, eu tenho 4 portas de rede nessa máquina. Então eu vou habilitar uma outra porta e essa eu vou colocar ela em modo de bridge. Vocês estão vendo aí os adaptadores que tem na máquina. Na verdade são 3 interfaces. O outro adaptador ele é o virtual também. Vamos então no adaptador número 1 e desabilitar ele. E deixamos habilitado o da segunda porta de rede. Vamos iniciar então de novo a máquina.
Vamos se conectar novamente a VM. Vamos conferir o IP. Repare que agora não tem nenhum IP aplicado, porque como é uma placa nova, mudou o MAC address e agora a placa é a ENP0S8. Para a gente resolver esse problema é bem simples, é só você entrar lá no arquivinho de configurações da placa do Netplan. Utilize aí o seu editor Nano, que é mais simples. E vamos trocar lá, aonde está ENP0S3, coloquem o 8. Salvo o arquivo e agora vamos aplicar essa configuração com o comando do Netplan. Vamos conferir agora de novo. Então, pegou agora o IP da rede doméstica, sem precisar estar utilizando o NAT. Então, com isso, você pode fazer acesso mais direto, sem se preocupar em estar abrindo o firewall do VirtualBox. Fazer o teste de ping para ver que está funcionando. Vamos fazer aí o upgrade. E vamos agora dar um reboot para atualizar o kernel e outros pacotes. O Ubuntu Server normalmente não vem com a interface gráfica habilitada. Nós temos um vídeo também no nosso canal ensinando como habilitar isso aí. Basta dar esse comando para instalar a parte gráfica do Ubuntu. Instalação terminada, vamos dar o sync e um reboot. E agora já estamos com a interface gráfica habilitada. Vamos fazer o acesso do nosso usuário agora pela interface gráfica. Vamos passar por essa tela inicial de configuração. Então nós estamos com a interface gráfica já pronta, mas ainda não estamos com a parte de resolução. Então nós vamos ali em display e agora você vai ajustar de acordo com a sua taxa aí de disponibilidade do seu monitor. Posso colocar algumas resoluções intermediárias, como vocês podem ver. Vou colocar na resolução máxima do meu monitor, que é 1920 por 1080. Mas antes eu vou passar aqui para a tela cheia. Ele até dá um aviso dizendo se você quiser sair, é apertar o botão Host mais F, que é o Ctrl F. O Ctrl do lado direito. Tem vezes que isso não funciona, mas eu vou mostrar também um outro método para você sair da tela cheia. Então agora a gente entrou em tela cheia e aí sim eu vou trocar para a resolução do monitor. Então estamos utilizando agora a resolução máxima que o monitor permite. Repare que ali embaixo nós podemos sair da tela cheia por aí também. Só passar o mouse por ali que ele já dá todas as possibilidades. Então vocês viram, eu cliquei, saí da tela cheia. Nesse método aí eu só estou com a janela. E agora sim eu passo para ocupar todo o monitor. E a barrinha ali de baixo para te auxiliar. Vamos abrir então aqui agora o Firefox para a gente baixar
um programa para testar. Então eu vou testar aí aquela Exchange descentralizada BISC, que nós temos 2 vídeos no canal como instalar e usar. Até teve inscritos do nosso canal que tiveram alguns problemas e a gente indicou uma instalação em outra máquina para ver se resolvia o problema. Então, se você tiver com problema instalando algum software na sua máquina pessoal, física, você pode criar uma virtual e ver se dá o mesmo problema, pois a virtual tem que ter a mesma funcionalidade. Então vamos baixar o software. Lembrando que tem todos os checks que a gente ensina a fazer do aplicativo para ter mais segurança. E a máquina virtual também, se você vai baixar alguma coisa que não tem muita certeza se é confiável ou não, ela é própria para isso. Você monta o que a gente chama de um sandbox, ou uma caixa de areia, né, para você não propagar vírus para o seu próprio computador. Vamos fazer a instalação do software da BISC. Repare que deu aquele errozinho no final, mas não se importe porque foi uma instalação direta de um pacote fora do sistema de gerenciamento de pacotes. É normal isso acontecer, mas o software está instalado corretamente. Vamos abrir então para confirmar se está tudo correto. Instalação então terminada. Como puderam constatar, o aplicativo da BISC está funcionando. Para testar aplicativos, o VirtualBox é muito bom. Porém, a gente prefere mais o KVM com Ubuntu. Vocês, depois que começarem a usar o VirtualBox, vão perceber que ele é meio pesado e muitas vezes você tem que estar esperando até as coisas acontecerem. Mas para fazer teste, verificar alguma funcionalidade, algum erro que está dando, e um modo seguro em que você pode estar compartimentando bem através de uma VM os aplicativos, é uma boa solução. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e em breve traremos mais conteúdos para vocês. Um grande abraço a todos.